Eu vou convidar agora para a sua apresentação, Instituto Goiano de Direito Digital, Dr. Rafael Fernandes Maciel. Bom dia, quero agradecer a aceitar a nossa presença do Instituto Goiano de Direito Digital, um instituto tão novo, que vem promovendo justamente o debate sobre questões muito relevantes acerca do direito digital. E recentemente, óbvio que uma das pautas mais demandadas do Instituto tem sido a questão da proliferação de notícias falsas nessa era da informação. E a colaboração que talvez que é o objetivo meu aqui em nome do Instituto é trazer um pouco de luz e algumas preocupações que nós temos sobre o que vem sendo feito até então, especialmente dentro da justiça eleitoral, já que a fake news ela ganha uma relevância muito maior no momento de pleito eleitoral, especialmente pelo seu potencial risco a uma democracia. E para esclarecer um pouco essa questão, eu gostaria primeiro de a gente deixar bem claro que a questão da fake news não é algo novo. A fake news é algo que sempre existiu, né? Nós tivemos, sempre houve boatos, nós sempre tivemos jornalismo amarelo, nós sempre tivemos o que nós chamamos na internet do hoax, né? Essa propagação de boatos, fatos mentirosos, fatos que às vezes chegaram a ser até engraçados em algum momento, porque buscavam ali só criar uma repercussão para determinado conteúdo. O problema é que nós chegamos numa era em que a informação ela está difundida a todos os cantos. Uma notícia falsa que hoje é proliferada, ela não só tem o poder de impactar uma eleição, como de arruinar a vida de uma pessoa. E por isso que nós temos visto que uma notícia que nós propagamos como cidadãos, ainda que nós não tenhamos sido o autor originário daquela notícia, ela tem um poder de acabar com a reputação de uma pessoa para sempre. E por que eu digo para sempre? Porque hoje, ainda que se coloque um conteúdo falso em apenas uma fonte e você remova da fonte originária, essa informação ela é replicada e copiada em inúmeras outras fontes. E aí quando se faz uma pesquisa do nome daquela pessoa, que seja um familiar para buscar uma informação que há muito tempo não vê, que seja uma questão comercial, fazer uma pesquisa sobre com quem você está querendo se envolver comercialmente em determinado momento, os buscadores, e é preciso direcionar os olhos para os mecanismos de busca, eles jogam ali aquelas informações mais relevantes. Não é uma ordem histórica. As informações dos buscadores, elas aparecem de forma por relevância. Ou seja, aquele conteúdo, ainda que a pessoa tenha durante a vida, ou mais recentemente, promovido inúmeros estudos científicos, trabalhos acadêmicos, quando ela tiver uma notícia falsa, e há pesquisas de que diz que as pessoas compartilham muito mais notícias falsas ou sensacionalistas do que fatos verídicos, aquela notícia ali que denigra a imagem, ela vai aparecer primeiro nos mecanismos de busca. E aí fazer um pouco de cenário orwelliano, né, dessa era de informação, mas que não está muito distante, não é muito ficção. Nós estamos caminhando para Google Glass, são óculos, é realidade aumentada. Nós conseguimos ver os senhores aqui e conseguir, na hora que enxergar com um reconhecimento facial, ele já automaticamente me faz uma busca no Google. E eu posso olhar para um determinado colega e na hora que eu vejo o colega, ele aparece também o resultado de uma ação de busca e apreensão ou uma fake news. E aí eu, em vez de direcionar ele já para cumprimentá-lo, eu já receoso, uma carga de preconceito, eu já desvio e não cumprimento mais. E isso tem acontecido não só no cenário de ficção, que dessa questão de visualização, né, imediata, mas, por exemplo, para a busca de emprego,
né? Nós temos casos, nós no Instituto nós discutimos isso há muito tempo, do problemática, por exemplo, de colocar reclamatórias trabalhistas, as divulgações dos nomes dos reclamantes no Google, né? E que isso vinha dentro da Justiça do Trabalho, que embora o processo era sigiloso, não entendia que quando ele publicava no Diário da Justiça com o nome completo, o Google fazia a busca, fazia o serviço que, pela carta de Herédia, a resolução 121 do CNJ, é proibido fazer busca por nome do reclamante nos portais da Justiça do Trabalho. Mas essa falta de conhecimento técnico jogou esse conhecimento para o Google, e o Google fez essas vezes, e aí a gente passa a ter essa dificuldade. Bom, fazendo essa introdução para a gente ver o tamanho do problema, que não se passa apenas por questões de legislação, se passa por um primeiro aspecto que tem sido pouco discutido. E que eu fico muito feliz de ver essa discussão aqui em Goiás, sendo promovida pelo Ministério Público Federal, que nós temos que entender a fake news passa primeiramente por um caráter de educação. Fundamental. Não adianta nós pensarmos em apenas remoção de conteúdo, sem nós nos preocuparmos com essa questão da educação. E obviamente, a remoção ela é relevante, mas essa discussão sobre mecanismos de remoção ou formas de se educar, ela tem que passar por uma discussão plurilateral, sem partidarismo e sem apenas um setor determinando. E eu digo isso porque, recentemente, salvo engano, na semana passada, e, aliás, assim, eu estou com essa preocupação já há algum tempo, que eu vejo reuniões no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, em que quem vai pautar as decisões e as resoluções são os grandes players Facebook e Google. Isso, e estranhamente, parece que não virão aqui hoje para debater, não sei se estão aqui presentes. Essa pauta que tem sido colocada, eles têm mudado o Marco Civil da Internet, que na Resolução 23.551 exigem, por exemplo, identificação de URL, soltaram na semana passada uma cartilha numa reunião estranha, unilateral, sem participação da academia, sem participação de outros setores da sociedade civil. E isso que a gente fala que o Comitê Gestor de Internet ele é multissetorial. E numa reunião em que se discute a internet, nós temos apenas um lado discutindo e colocando as regras do jogo. Tanto é que a resolução ela trouxe coisas que não estão no Marco Civil. Não estou discutindo que isso é o grande problema, mas é que quando nós temos só uma parte discutindo fake news, nós damos poderes demais a instituições que essas sim têm poder de modificar um pleito democrático. Não à toa que nós vimos recentemente remoções nada transparentes de conteúdo de uma enormidade de páginas de determinado partido sob a alegação de que contrariavam as normas internas. Quando eu devo ter no mínimo 15 anos de atuação no direito digital e vejo insistentes negativas de cumprimento de ordem judicial durante esses anos, e mesmo ordens judiciais baseadas, não precisava nem dizer, mas se a ordem judicial deveria cumprir, mas mesmo ordens fundamentadas legalmente, mesmo ordens indicando o URL, vamos tirar essa discussão acadêmica, mas com as identificações técnicas para remoção de conteúdo e relutância em cumprimento dessas informações, e de repente removem cento e tantas páginas de determinado partido. Então, quando se coloca apenas esses provedores discutindo pauta de fake news, sem fazermos também, por um outro lado, um contraponto, colocar a academia, nós estamos correndo o risco de discutir fake news, de remoção de um partido A, partido B, e esquecer do principal, que são esses provedores que têm o condão efetivo de impactar uma eleição. E eu digo isso porque, primeiro, que eles atuam no momento, eles não são nada transparentes com essas políticas dele. Segundo, que a fake news, ela não começou, a fake news, essa moderna, né, que a gente diz, da que impactou possivelmente eleições americanas, os Brexit, enfim. Essa fake news, ela não começou por ideologia. Não começou por ideologia. Os meninos de Vélez, né, que são tão falados, os Vélez Boys, eles estavam motivados por recurso financeiro. E isso por conta de uma ferramenta que a Google disponibiliza, que chama Google AdSense. O que é isso? Eu crio um blog e coloco um espaço para a Google colocar publicidade no meu blog. Se as pessoas entrarem e clicarem no meu blog, naquela publicidade, seja de sapato, seja do que for, é uma outra discussão de proteção de dados, enfim,
eu vou ganhar uma parte desse recurso. Eu vou ganhar uma parte do dinheiro que a pessoa pagou para publicidade. Então, os garotos de Vélez, o que eles faziam? Eles criavam conteúdo para que atraísse maior público para o site deles, para que assim pudesse gerar mais cliques e eles receberem mais dinheiro. E como que eles pensaram em fazer isso? Quem compartilhava mais conteúdo eram os eleitores do Trump. Então vamos produzir conteúdo contra Hillary. E aí a gente produz conteúdo contra Hillary, nós jogamos no blog e os próprios eleitores de Trump são aqueles que vão acessar a informação e vão clicar. Então nós temos que pensar, muito mais que ideologia, é a própria ferramenta. Nós temos que discutir como que Google, como Facebook tratam essas informações, para que eles minimamente, é claro que tem que proteger o segredo de negócio, mas minimamente ser mais transparente nas suas questões de remoção. Porque não pode, em alguns momentos, ele remover um conteúdo, não remover um conteúdo com ordem judicial, alegando descumprimento de uma série de requisitos técnicos que na semana passada entregaram 2 cartilhas ao Tribunal Regional Eleitoral para como que se deve remover conteúdo. Ora, convenhamos, sem participação da academia, sem participação de estudiosos. Ninguém, por exemplo, do Observatório do Marco Civil da Internet, do qual eu faço parte, foi convidado para discutir se precisa, se não precisa de URL, como é que remove perfil falso, como é que não remove. E essas empresas, então, pautam a remoção e, de repente, sem ordem judicial, removem 100 e tantas páginas de determinado partido, sem prestar conta para ninguém. A minha preocupação não é com quem produz este conteúdo de origem. Isso é fácil de identificar, isso com uma justiça célere nós conseguimos remover. Nós temos que discutir mais a fundo. Quem vai nos proteger do guardião, que hoje são tidos, Facebook e Google estão pautando as regras no Congresso, legitimamente, estão lá defendendo o seu modelo de negócio, mas as instituições públicas não podem se sucumbir a aceitar apenas um lado da moeda. E, por outro lado, nós precisamos investir em educação, né? E educação maciça. E eu digo isso muito contrariado, porque desde que dezembro ou novembro do ano passado, em que o Tribunal Superior Eleitoral começou a discutir fake news, nós tivemos talvez nenhuma, né, não vou dizer um número, mas se teve, foi muito mal feita, campanhas de educação do eleitor. Nós tivemos inúmeras audiências públicas, tivemos reuniões de juízes em Caldas Novas, tivemos reuniões de magistrados em outros lugares, sempre com Facebook, com Google. Semana passada uma reunião para jornalistas em que os únicos que foram palestrar convidados eram Facebook e Google, e me entrega ao final cartilha de como remove conteúdo na internet. Então, se nós caminharmos para esse sentido, nós corremos um risco de, sobre a desculpa, sobre esse argumento de se combater fake news, nós darmos poderes demais a provedores de aplicações que são nada, ou nem um pouco ou nada transparentes com a população. Essa é a contribuição que eu quero fazer, em nome do Instituto, de nós termos mais esses momentos de debate. Que o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos também estaduais, o próprio Poder Judiciário compreende, e a academia, de que a discussão sobre fake news ela passa muito mais sobre educação. Não adianta ficar discutindo resolução de remoção de conteúdo, isso é importante, sim, mas se nós não tivermos educação, e essa educação for de uma forma imparcial. Essa é a contribuição do Instituto. Espero poder ter ajudado a isso e coloco sempre à disposição o Instituto Goiano de Direito Digital, à disposição da comunidade. Nós somos uma instituição, apesar de eu ser um advogado, militante, mas lá nós somos cientistas e estudiosos do assunto. Muito obrigado. Doutor Rafael, obrigado pela sua exposição. A propósito dessas reuniões da Justiça Eleitoral com o Facebook, com esses provedores, né? É preciso, esta audiência, por exemplo, é absolutamente transparente sobre esse tema. Pretendemos e fazemos questão de que seja assim. Os provedores, as principais empresas que dominam esse formato de negócio foram convidadas a se fazerem presentes aqui. Alguns declinaram expressamente do convite. Outros sequer responderam ao convite, né? Veja, é um assunto que é de interesse de toda a sociedade.
não é um interesse, não é adequado que isso se decida em converscotes patrocinados e promovidos pelas empresas que dominam os negócios e que não têm nenhuma, a princípio, disposição de debater publicamente sobre essa temática. E aqui eu chamo mais uma vez a atenção para algo importante. O Brasil tem 130 milhões de usuários de internet, sendo o Facebook 127 milhões, Twitter 40 milhões, YouTube 82 milhões de YouTube de propriedade do Google, WhatsApp 120 milhões, são os principais. É muito poder nas mãos destas empresas. Só trazendo mais uma informação, por exemplo, nós somos o terceiro país que tem usuários que mais acessam a internet, nós somos bem à frente de Estados Unidos e Inglaterra, em que onde estão se reivindicando o maior problema com fake news. Então, imagine esses provedores sem controle, não estou dizendo controle, mas sem transparência, mas o que eles podem fazer no resultado eleitoral no Brasil. E é preciso chamar bastante atenção, nós temos uma lei de 2012 que regulamenta dispositivo da Constituição que trata do direito de acesso à informação. Tudo que diz respeito às discussões relacionadas às atividades dessas empresas na internet, sobretudo aquilo que elas tratam com o poder público, deve ser pautado pela lei de acesso à informação. A sociedade tem o direito de saber o que elas estão pautando ao poder público e direito de saber o que está sendo decidido a partir da pauta destas empresas, inclusive, repito, multinacionais, que estão atuando no Brasil durante o período eleitoral com grande domínio de informações sobre quase todos os eleitores do Brasil. Essa é uma realidade. Mais uma vez, agradeço a participação do Dr. Rafael, em nome do Instituto Goiano de Direito Digital. Quero chamar a atenção, especialmente dos alunos que estejam aqui e que pretendem a certificação do período da participação no evento. Só serão concedidos certificados àqueles que tiverem assinatura na entrada e na saída do evento. Que fique bastante claro para depois ninguém alegar que foi prejudicado.